gente vai logo assim para a palavra, porque ela tem uma outra palestra já, e a gente quer dar o máximo de tempo, né, para você. Mas eu quero apresentar a Camila, para quem não conhece, né, é um prazer muito grande sempre estar com você. A Camila é casada com o Bruno, já estou decorando os nomes da sua família, né? E tem uma filha linda, Mariana, 16 anos, né? Então, que mais? Eu coloquei aqui algumas coisas, né? A menina é estudada, né? Fez só 3 faculdades teológicas, então 12 anos, né? De seminário, faculdade teológica. Aí também ela, na área da etiqueta, né? Que eu sei que vocês estão curiosas, e ela fez aí 3 cursos, 2 no exterior, 1 aqui, e ela vai contar um pouquinho, no começo você conta para elas sobre o seu marido, o que vocês fazem, e depois você pode compartilhar com a gente o que elas vão gostar. Então, meninas, aí todas já pegaram lá o que tomar? Não? Sim? Tá bom? E aí vocês podem ir comendo tudo, mas prestem bastante atenção, porque ela vai nos trazer uma palavra. Mas antes disso, eu queria chamar a Margarida, a esposa de um dos pastores, né, da nossa igreja, e ela vai orar por você e por todas nós, que Deus abra os nossos ouvidos e que, mais uma vez, a gente aprenda, né, com esse material que é tão fantástico, né, tem sido para a minha vida. Toda vez que eu leio mais uma vez, falo, nossa, tem muita coisa, mas a Camila foi a que trouxe esse material para o Brasil, mas ela vai contar rapidinho, mas antes, Margarida. Vamos orar, então. Pai querido, nós queremos agradecer, porque realmente só o Senhor pode propiciar a nós esses momentos tão especiais. Obrigada porque um dia pudemos conhecê-lo como nosso Salvador e também colocar em nossos corações o desejo de a cada dia aprendermos mais de Ti. Obrigada por mulheres especiais que o Senhor coloca em nossas vidas. Obrigada por cada mulher aqui, e agora nós queremos interceder especialmente pela Camila, para que o Senhor coloque nos seus lábios aquilo que ela há de falar aqui para cada um de nós, e que o seu precioso Espírito possa conduzir todos esses momentos. Nós já agradecemos ao Senhor pelos seus feitos, pelo que o Senhor já tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer nesse momento aqui. Agradecemos pela vida dela e colocamos diante do teu altar também a vida da Raine, que tem dirigido todo esse curso, tem sido nossa líder, tem sido uma pessoa tão especial para cada um de nós. O Senhor possa abençoá-las ricamente a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa tarde a todos vocês, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui. Quantas estiveram na última vez que eu estive o ano passado? Deixa eu ver. Ó, tem um grupinho bom. Estão preparadas para ouvir de novo. Eu falei que Raine é a mesma palavra. Eu falei, olha, a mulherada gosta. Mas é um prazer enorme estar ministrando para vocês esse assunto, o qual eu vejo que a cada dia que passa dentro dessa nossa sociedade de hoje é tão importante. Eu espero poder trazer para vocês o valor daquilo que nós vamos estar estudando hoje. A Raine pediu para que eu pudesse falar um pouquinho sobre a minha família, sobre o meu esposo, sobre a minha vida, então eu vou ser bem rápida. Nasci numa casa pastoral, vivo servindo ao Senhor desde que nasci, graças a Deus, louvo a Ele, porque meus pais sempre esteve nos seus caminhos, esteve envolvido ministerialmente. Fui aquela filha de pastor, bem ao contrário daquilo que o povo diz, que filha de pastor dá trabalho, né? Eu não, sempre fui apaixonada pelo ministério dos meus pais e vindo junto com eles, fazendo com que o ministério deles pudesse ser cada vez mais frutífero.
honrando eles e honrando aquilo que Deus chamou a nossa família. Claro, como adolescente, como jovem, tive minhas mazelas também, né? Mas nunca me afastei dos caminhos do Senhor. E aos 18 anos de idade eu tomei a decisão de entrar no campo missionário de uma forma integral. Você vai ver as nossas equipes nas escolas públicas de Campinas, região de São Paulo, né? E nós temos outros missionários por todo o Brasil. E fazendo realmente aquele primeiro impacto do evangelismo, levando a palavra de Deus. E é tremendo ver que na sociedade que nós vivemos hoje, as pessoas ainda param para ouvir, ainda abrem portas de instituições, as escolas ainda estão permitindo que a gente vá, o que é um milagre dentro de tudo que nós temos vivido. Peço que vocês lembrem disso continuamente nas suas orações, para que a gente continue tendo essa porta, né? E dentro desse trabalho que nós estamos realizando, desde já dos nossos 18 anos de idade, tem 43, nós também, nos últimos 5 anos, tivemos trazendo para o Brasil algo que pudesse trazer a ferramenta na área de estudo bíblico. E daí veio o Ministério Be Amazing, que foi uma aliança que a nossa organização missionária fez com uma outra agência missionária americana também, e nós desenvolvemos a tradução do livro Seja Surpreendente, e estamos já nesses últimos 5 anos em mais de 140 igrejas por todo o Brasil com esse material, mais de 15 mil mulheres alcançadas, sendo transformadas através do livro Seja Surpreendente, com tudo que vocês aprenderam aqui. Amei quando a palavra inicial trouxe a reflexão, né, de como às vezes a gente encontra essa palavra surpreendente, a gente se depara com tudo aquilo que a gente estudou nesse livro, e a gente se vê igual aqui uma turma de formandos e a gente fala, tá, e agora? Eu não sei quantos de vocês viveram situações assim, acabou uma aula, vamos pegar uma aula bem facinho, a submissão. Aí a gente vai, né, e chega dentro de casa e aí, de repente, acabou de ter aula, e a gente entra dentro de casa com aquelas palavras na cabeça e dá de cara com uma bomba dentro da nossa casa. E parece que tudo aquilo que a gente ensinou vai para o ralo abaixo, não é? Por quê? Porque não depende de nós. Se for depender de nós e ver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós nunca iríamos conseguir estar face a face com o nosso mestre. Mas graças a Deus é que nós não somos perfeitas para viver uma vida de uma mulher surpreendente, mas nós temos um Deus perfeito que nos capacita e pela sua graça e misericórdia nos faz amanhecer cada manhã com as nossas forças renovadas, as nossas esperanças renovadas, para que essa mulher imperfeita, dentro de uma família imperfeita, com filhos imperfeitos, marido imperfeito, numa sociedade mais que imperfeita, a gente consiga brilhar à luz do nosso Salvador, porque Ele sim é perfeito e a cada dia Ele derrama sobre nós sabedoria, graça, misericórdia, para que a gente possa exalar o seu bom perfume na nossa vida. Só assim a gente pode dizer que esse livro faz efeito. Eu confesso que muitas vezes, quando eu vou numa turma de formando, eu fico assim, clamando a Deus, Deus, nos ajuda a entender que isso daqui não é um peso, como a sociedade de hoje tem mostrado. Porque quando a gente lê as páginas desse livro, parece tão utópico, parece surreal a gente conseguir viver o que a gente aprende aqui nesse livro. Não é? Mas a verdade é que hoje a palavra de Deus ela é surreal dentro da sociedade humana. Só que nós precisamos lembrar que a cada manhã as nossas forças serão renovadas pelo nosso Deus, a sabedoria dele irá se renovar nas nossas vidas, e o que ele precisa hoje é de um exército de mulheres capazes de pagar o preço. Eu brinco que eu achei muito interessante o que aconteceu agora nesse final do ano, e aqui não é nenhuma, no final do ano não, nesse meio do ano, não é nenhuma crítica à situação em si, tá? Mas eu achei muito interessante ver o burburinho que foi essa questão do filme da Barbie, né? E aqui não quero que vocês pensem, eu não vou entrar em detalhes se era para ver, se não era para ver, se tem mensagem, se não tem mensagem, não é essa questão em pauta aqui. Mas uma coisa é verdade, quando você vê o fanatismo das mulheres, né, o que aconteceu, o marketing sobre jogar aquilo ali muito bem, aí eu achei muito interessante, eu até brinquei no meu Instagram, eu não sei quantas de vocês viram, eu falei, cara, eu chego a estar enjoada de sorvete de morango, porque eu vi tanta coisa sinistra de rosa, que eu fiquei até com... porque
É incrível que por conta de um movimento de marketing, a gente se moldou aquilo ali, e aí a gente via cada coisa assustadora de rosa. Fala, meu Deus, a mulher não cabia dentro daquela roupa. Olha só que ela não olhou, mas... Hoje eu coloquei essa calça aqui, né, clarinha, eu falei, gente, Camila, você não pode usar isso assim, você tem que pôr alguma coisa que vai até embaixo, assim, para disfarçar, né? Porque a gente tem um filtro dentro de nós, tem que ter um filtro, né? Mas a gente vê que a cabeça das mulheres ficaram tão viradas, e de muitos homens também, né? Porque você via de tudo no shopping, né? Homem de rosa, mulher de rosa, meio homem, meio mulher, tudo de rosa, né? E aí, naquela situação toda, eu falei, olha como as mentes foram rapidamente moldadas para se encaixar naquele mundo perfeito da Barbie, né? Rapidamente. O marketing, através do Instagram, de tudo, conseguiu moldar aquilo ali. E nós, muitas das vezes, passamos anos e anos, lendo a palavra de Deus, nos deparamos com a vontade de Deus na nossa vida, mas a gente não consegue moldar a nossa mente segundo os princípios do Senhor. Muitas das vezes a gente olha e a gente fala, isso daqui é utópico, criar meu filho como está falando aqui, isso aqui não tem nada a ver. Como é que eu vou criar meu filho dentro desses princípios? Né? Isso aqui não encaixa com a minha vida. Mas entrar na roupa rosa, ela não parou para pensar. Ela encaixou rapidinho. Agora, a palavra de Deus, ela não conseguiu encaixar para a vida dela. Né? Então, nós realmente precisamos encarar que há um desafio para nós como mulheres hoje. Né? E eu brinco que as meninas até... a gente está aqui comigo, a Carminha, minha companheira. Onde eu vou, ela está junto comigo, coitada. Eu falei, você está preparada para ouvir 2 vezes eu pregar? O que ela já ouviu desses assuntos todos de dessa? Da próxima vez eu mando ela para ela falar no meu lugar, tá, Raine? Mas eu brinco muito com as meninas que trabalham comigo na frente do Be Amazing Nacional. Eu falo, olha, a gente tem que parar com esse papo de símbolozinho ser florzinha, rosinha. A partir de agora, dentro daquilo que a gente está vivendo, o nosso símbolo tem que ser coturno, tem que ser metralhadora, roupa camuflada, porque a gente já passou do mundo da Barbie, do tempo da Barbie. Enquanto a gente está pensando nesse mundo da Barbie, Satanás está comendo a nossa família, destruindo a nossa sociedade, acabando com nossos casamentos, e chegou a hora de nós nos posicionarmos como mulheres guerreiras, e ou a gente encara a luta que nós vamos enfrentar e salva a nossa família da mão do nosso inimigo, ou nós vamos nos perder. A diferença é que o mundo da Barbie, como vocês viram, quem viu o filme ali, é um mundo de plástico, é um mundo surreal, que afinal de contas é tudo uma grande brincadeira. O nosso não é. O nosso não é. O nosso corpo, o nosso espírito, ele toma atitudes, né? E no mundo espiritual aquilo ali traz consequências seríssimas que a gente vai levar para a eternidade. Então não dá mais tempo para a gente brincar de mundo perfeitinho, de mulher surpreendente com um coque maravilhoso na cabeça, avental no corpo, cuidando da casa perfumada, os filhos tudo perfumadinho, dentro de casa com cabelo penteadinho, uniforme limpinho indo para a escola, o marido vem desce as escadas com gravatinha correndo, te dá um beijo na testa, sai correndo para trabalhar feliz, né? Igual cena de filme. A gente sabe que na vida real é bem diferente, totalmente diferente. Né? E a gente precisa entender que você pode ser uma mulher surpreendente dentro da sua realidade, um mundo real, se você estiver preparada a sair do mundo da fantasia e viver o mundo de guerra que o Senhor Jesus nos convida a viver. Que no mundo nós teremos aflição, mas assim como Ele venceu, nós também venceríamos. Talvez essa não seja uma palavra tão doce, animadora para uma turma de formando, e ultimamente eu confesso que Deus não tem permitido mais que eu fale tanto palavras suaves e doces para as mulheres, porque eu acho que o nosso tempo de entender a vontade dele na nossa vida, de curar as nossas feridas, de secar os nossos choros, já passou. Agora chegou a hora de posicionamento. Posicionamento. De você entender que falta pouco tempo para o nosso rei voltar. E aquilo que o nosso inimigo puder ceifar da nossa vida, da nossa família, ele vai fazer de uma forma tremenda. Então você escolhe se você quer sair daqui sorrindo e sorridente porque brincou, porque tomou um punch maravilhoso que eu já pus a receita no Instagram, quem quiser olha lá depois, né? Quiser comer essas tábuas maravilhosas de frios que está aí na mesa de vocês, sair com certificado de mulher surpreendente vivendo um mundo cor-de-rosa, ou você vai sair daqui posicionada a ganhar a sua família e tirar da mão do nosso inimigo.
Hoje, na hora do almoço, ainda não entrei na mensagem, oh meu Deus. Hoje, na hora do almoço, eu estava almoçando com a minha família, com o meu esposo, a minha filha, o namoradinho dela, e aí eu virei para eles dois no meio da refeição e falei, vocês estão preparados para a volta de Jesus? Como é que está a vida de vocês? Eles, mãe, lá vem tu. Falei, não, é só porque vocês viram o que está acontecendo no Canadá hoje? O Canadá está pegando fogo também, igualzinho aconteceu no Chile, igualzinho aconteceu no Havaí. Hoje entrou o Canadá está em várias cidades inteiras pegando fogo. E aí o que acontece? Não sei se vocês viram, os jornais começaram a levantar supostos ataques alienígenas. Porque viram raios pegando, e não é teoria da conspiração não, estão falando mesmo, jornais sérios, CNN, tudo, se você for procurar, eles estão mostrando a hora que o raio pegou do céu, bateu não sei aonde, então estão começando a levantar isso tudo. E eu falei, eu não vou entrar aqui nesse assunto, mas eu quero só lembrar vocês que a cada dia a palavra de Deus está se cumprindo. E a volta do nosso mestre está cada vez mais perto. E vou falar, mesmo que essa geração não veja o Senhor rasgando as nuvens, eu sei que a cada dia a volta do meu mestre está mais próximo para mim. Porque a cada dia de vida, menos um dia de vida, e mais próximo eu estou de encontrar com o meu Salvador e o que eu vou prestar contas para ele. Dessa mulher surpreendente do mundo da Barbie ou a mulher surpreendente que lutou pela família? Então, para vocês, irmãs, eu quero deixar aqui esse incentivo ao coração de vocês. A cada dia estamos mais próximos de estarmos frente a frente com o nosso Salvador e vamos ter que prestar contas daquilo que a gente fez aqui nessa terra. E eu quero dizer, vocês vão só falar, Senhor, eu pus uma mesa linda. Eu preparei os arranjos da igreja. Ah, Senhor, eu preparei cada tábua com carinho. Ele vai falar, ok, eu recebo isso, é oferta, é trabalho? É nossa obrigação como cristãs, mas cadê o trabalho que eu coloquei na sua mão nesse sentido? E de tudo, você vai ter que prestar contas. Amém? Então, que o nosso coração possa estar queimando sobre isso. Me desculpa, mas a Carminha que me acompanha sabe que eu não consigo hoje subir na plataforma sem trazer esse alerta para as irmãs, porque eu sinto que é chegado o tempo. Nós estamos trabalhando agora hoje em cima do capítulo 23 do livro Seja Surpreendente, que fala sobre o nosso comportamento, né? E a autora desse livro, ela trata esse assunto de uma forma maravilhosa. Ela vem mostrando ali o quanto que a questão da etiqueta e o bom comportamento vem ser uma ferramenta para aquilo que nós podemos ter no nosso dia a dia, como seres civilizados, cidadãos que podem servir a nossa sociedade, né? Como a Raine disse, eu trabalho com essa parte de etiqueta desde os meus 15 anos de idade. Sabe por quê? Por eventos como esse daqui. Nas igrejas do qual meu pai foi pastor, volta e meia tinha um casamento, tinha um chá, tinha um café da tarde, e as mulheres ficavam perdidas. Como a gente faz isso daqui? Como a gente organiza? Né? Antigamente, as noivas de hoje sempre têm uma assessoria das cerimonialistas. Antigamente, quem lembra? Não existia isso, não era? Era a irmã da igreja que vinha auxiliar, né, as noivas na parte da entrada, como é que colocava ali, como é que fazia o cortejo, né? Não tinha tanta essa questão da assessoria profissional. Então, as irmãs da igreja tinham que se virar nos 30 e aprender a fazer isso direitinho, né? Então, por conta desse meu serviço com a igreja local, eu comecei a estudar e eu gostei muito desse assunto. Desde pequena eu gosto muito dessa questão de mesa, de como se comportar, né? E por isso eu fui estudando até que o Senhor começou de uma forma muito, muito diferente a colocar esse caminho na minha vida, com algumas lojas me chamando para falar sobre esse assunto, alguns programas de televisão começaram a me ligar e eu não sabia nem como eles tinham descoberto o meu telefone, e a coisa foi tomando uma proporção e durante os últimos 5 anos eu desenvolvi alguns estudos, alguns cursos dentro dessa área da etiqueta social e da mesa posta. Mas uma coisa que para mim sempre foi um desafio muito grande era a forma em que o brasileiro via a etiqueta. Porque muitas pessoas, até hoje, quando pensam nessa palavra etiqueta, criam resistências na cabeça. Por quê? Etiqueta é algo para os ricos, é algo para um momento sofisticado. Etiqueta é quando eu tenho uma reunião de trabalho, eu vou usar etiqueta quando eu vou numa festa de casamento, quando eu sento numa mesa diferente.
eu vou pensar nas regras de etiqueta quando eu preciso ir numa reunião e eu preciso ver a roupa que eu tenho que usar para encaixar naquele dress code, né, que manda ali. Então, muitos de nós temos um olhar resistente a essa questão da etiqueta, porque no fundo, a nossa cabeça foi moldada por princípios totalmente diferentes e distantes daquilo que, na verdade, a etiqueta é. E para que a gente possa entender com clareza e leveza esse assunto, eu vou ter que chamar a sua atenção bem rapidamente como isso aconteceu, quando esse assunto começou a ficar um pouco mais falado. E eu vou fazer uma viagem bem rápida com vocês, né? Então, a etiqueta, ela teve nesse modelo que nós vemos hoje, porque, na verdade, desde os primeiros seres humanos nessa Terra, se existe códigos de comportamento para que a sociedade pudesse andar bem. Então, quando eu vou olhar lá, vamos pegar bem lá atrás, lá em Êxodo, a gente olha na questão da montagem do tabernáculo, a mesa que era montada, a forma ali entre que os sacerdotes serviam ao tabernáculo e tudo mais, tinha suas regras de comportamento. Então, a gente pode dizer que desde aquela época, a gente já tinha situações que já moldavam, já ajudavam o ser humano a um respeitar o outro. Quando a gente olha para civilizações igual os Incas, os Maias, eu tenho estudos sobre o comportamento dos Incas que é fantástico de ver como é que eles tinham questão de códigos de roupa, formas de sentar à mesa, como eles convidavam um e outro para eventos, como eles andavam. Gente, os Incas é um mistério, como eles eram super à frente, né? Então, a forma de comportamento dele, eles tinham manuais, né, de etiqueta dentro daquilo ali que eles viviam. Então, regras que ajudassem a sociedade a se a comunicar, a se ter relacionamentos, a gente sempre viu. Mas modelos como a gente segue hoje, nós começamos a ter os primeiros relatos lá atrás, no final do comecinho da Idade Moderna, bem lá atrás, perto dos anos de 500, olha só. Aí nós temos esse grande movimento dentro das faculdades teológicas, no meio dos monges, porque eles começavam a ver que eles iam visitar as pessoas, tinham os eventos ali, e era ainda muito sujo. A gente está falando de final da idade, da era negra e tudo. Então, o que acontecia? A gente tem ali situações o qual, eu quero, só para vocês terem uma ideia, eu quero fazer xixi, eu vou levantar da mesa, eu vou num canto e faço xixi naquele canto, na sala. Eu tô com vontade de vomitar, o que eles faziam? Eles viravam para o lado e vomitavam onde eles estavam. Então, não tinha um limite de higiene, não tinha regras, né, que pudesse ali estar trazendo um mínimo de consideração um para o outro. Então, os primeiros relatos mais próximos do que a gente vive hoje foi Roterdã, que começou a criar um código de civilização, que pudesse ensinar as pessoas a entrarem numa era com mais higiene, uma era mais civilizada com o próximo. E aí esse momento da história é chamado pelos historiadores da Era do Nojo, porque as pessoas começaram a prestar mais atenção no meu comportamento, que já pensou, eu estou sentada do lado da irmã aqui, com vontade de vomitar, vomito do lado dela, vou fazer xixi, chego ali, levanto a saia, faço xixi ali, né? Não, não é bem assim. Então, a gente vê que ele começa a colocar limites, mas esses limites, mesmo assim, ainda é distante daquilo que a gente vive hoje. Então, tem um parágrafo do livro dele que é muito interessante, que ele fala assim, se você quiser fazer xixi, não faça xixi no canto da sala. Esse direito é só para o dono da casa. Se você quer fazer xixi, vá do lado de fora e faça na varanda, no quintal. Você vê que é bem distante, né, do que a gente vive hoje. Hoje nem o dono da casa vai fazer, né? A não ser que é um nenenzinho, né? Mas nem o dono da casa faz mais. Mas a gente vê que eles começam a ter um olhar um pouco mais polido. E o mais interessante disso é que Roterdã ele começa a basear esse manual dele em cima do Sermão do Monte. E ele começa a pegar várias outras partes que traz da Bíblia, que ensina o bom comportamento do próximo, e ele começa a desenvolver que é aquilo que ele chama de tratado civilizador.
E aí ele começa a desenvolver em cima dos mandamentos bíblicos, do meu cuidado com o próximo, do amor ao próximo, ele começa a desenvolver várias situações que possam trazer direção para que o ser humano respeite mais o próximo. E até aí nós temos um princípio lindo. Daí saiu o nome etiqueta, que muitas pessoas lá na frente vêm dar o aplauso dessa palavra para a França, né? E aí as meninas sempre escutam eu falar, né? Que o pessoal fala que a França é a mãe da etiqueta. Eu falo, mãe, nem de brincadeira. Ela foi muito mal uma má madrasta, porque ela só estragou a etiqueta, né? Mas a palavra etiqueta, vindo lá atrás de Roterdão, o que ele ensinou? Nós temos uma grande ética, que é aquilo que me ensina a tratar com respeito ao próximo. Então, a etiqueta é a pequena ética. São partículas no nosso comportamento, nas atitudes da nossa vida, que vai me ajudar a ter um bom respeito com o próximo. Então, se eu tenho uma grande ética no meu comportamento, qual é a pequena partícula disso na forma em que eu cumprimento uma pessoa? Então, a forma de eu cumprimentar corretamente essa pessoa tem o nome de pequena ética, etiqueta. Entendeu? Qual é a pequena ética quando eu sento à mesa, na forma que eu vou estar manuseando os talheres e tudo mais, que faz parte de um respeito ao próximo? A forma que eu como ali a minha comida na mesa, trazendo as regras da etiqueta, faz parte de um grande conceito de respeito ao próximo, portanto, pequenininho, porque eu estou falando só da mesa, dos talheres, então é pequena ética, etiqueta, a mesa. Isso vem de pequenas partes de uma grande ética que vai esquadrinhar, vai estudar por pedacinhos cada comportamento meu, fazendo com que cada comportamento meu traga mais próximo o ser humano. Não é um princípio lindo? Não tem tudo a ver com a palavra de Deus? Né? Não é algo que nós podemos se encaixar na nossa vida 24 horas, porque quando eu penso que eu vou passar pela portaria do meu prédio, muitas das vezes correndo e eu nem vou olhar para o meu porteiro e cumprimentar ele, aí eu estou quebrando a etiqueta, aí eu estou deixando de ser sofisticada. Não, você está sendo mal educada mesmo. Não é questão de ser sofisticada, ela tem etiqueta, ela cumprimenta o porteiro. Não, ela tem educação, ela tem consideração, ela tem ética. Então, ela passa na portaria dela, ela cumprimenta com carinho o porteiro. Ela agradece as pessoas que estão limpando o prédio. Ela, quando vai pedir pão na padaria, pede educadamente, não é porque ela é sofisticada e ela tem etiqueta, é porque ela entende o carinho e o respeito ao próximo, usando o bom comportamento. E aí a gente coloca tudo isso que seria para ser tão simples na nossa vida, a gente joga tudo isso no sofisticado da etiqueta. E muitas das vezes a gente acaba não aprimorando aquilo que era para ser tão habitual nosso, porque afinal de contas eu não preciso disso. O que aconteceu? Quando essas regras de etiqueta chegaram até a França, junto com esse momento, a gente tem aquilo que a história chama de momento napoleônico, que é onde Napoleão, em guerra, estava tomando grande parte da Europa. Para quem estudou isso, vai lembrar que Napoleão ele tomou praticamente toda a Europa, menos 5 países. Só que, olha só, acontece que os homens da França eram bons de guerra, porque estavam tomando toda a frente, mas a parte do reinado não era tão homens de guerra assim, perto dos homens que viviam na Idade Média. Eles não eram tanto homens, literalmente, de guerra assim. Então, o que eles faziam? Eles tinham que tomar conta daquela terra que eles estavam entrando e civilizar conforme a cultura francesa. Só que por eles não serem tão homens de guerra assim, estão me entendendo bem, o que eles usavam? A etiqueta. Então, quando eles tomavam posse daquele lugar, eles usavam a etiqueta como uma ferramenta para poder separar os ricos, os pobres, os plebeus da classe nobre e poder fazer com que as regras da etiqueta francesa tomasse a forma cultural daquele lugar, assim dizendo que aquele lugar era um lugar colonizado pela França. Então, aquilo que lá atrás, na mão de Roterdã, era uma forma de trazer, aproximar as pessoas, quando entrou a França tomando conta de toda a Europa praticamente, eles usaram como uma ferramenta mal colocada de guerra. Vocês entenderam? E aí o que acontece? Aquilo ali que as pessoas era para ser acesso a todos, começou a se fechar e ser acesso somente para os nobres, para os ricos.
E aí a gente vê isso se arrastando por quase toda a Europa, porque foi o que aconteceu naquele momento. Napoleão tomou conta de quase toda a Europa. Aos países que ele não tomou conta, como Portugal, o que aconteceu? Dom João I foi até a França para poder aprender com eles os comportamentos franceses e trouxe para Portugal, para a corte portuguesa. E, por consequência, o que aconteceu? Chegou até o Brasil. Então, quando a gente olha aqui a etiqueta no Brasil, que nós multiplicamos até hoje, a gente olha e vê assim, a etiqueta de mesa, a etiqueta francesa, só para momentos especiais, é porque a nossa cabeça ainda veio moldada por esse princípio antigo lá atrás. Gente, eu sei que isso não tem nada a ver com o mundo espiritual que a gente está querendo trazer disso hoje, mas eu preciso trazer isso para vocês, sabe por quê? Porque no meio disso tudo aconteceu uma das maiores armas de Satanás contra a nossa sociedade. Enquanto tudo isso estava acontecendo, aconteceu o quê? Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o que estava acontecendo? A maior grito da Revolução Francesa é: nós vamos matar todos os reis na tripa de todos os padres. Ou seja, tudo aquilo que é autoridade organizacional vai morrer e tudo aquilo que é autoridade religiosa vai morrer. E a partir daquele momento ali, eu não vou entrar em detalhes porque a gente entra até em questões políticas, mas a partir daquele momento ali, começou a se levantar vários movimentos marxistas, e esses movimentos marxistas foram entrando dentro das escolas com essa visão: acaba poder de rei, acaba poder de igreja. Acaba poder de igreja, acaba o quê? Princípios bíblicos. Vocês estão entendendo? Então, para eu matar aquilo que o rei está pondo como regras de comportamento e matar aquilo que a igreja está colocando como regras de comportamento, eu tenho que encontrar os princípios deles. Qual é o princípio do Senhor no meu cuidado com o próximo? Qual era o comando do rei no cuidado com o próximo? Dentro desse grande golpe do movimento marxista que estava entrando junto com a Revolução Francesa, qual foi as coisas que foram em primeiro lugar colocada para fora das escolas e de todo o grande movimento social, cultural que estava acontecendo? O cuidado com o próximo. Satanás estava olhando lá atrás o que ia acontecer naquele momento da Revolução Francesa? Não. Ele estava simplesmente colocando as sementinhas dele. Porque hoje nós estamos colhendo os frutos. Porque quando ele tirou o cuidado com o próximo, quando ele tirou o meu polir do meu comportamento para servir ao próximo, quando ele tirou isso da mão da sociedade, nessa questão marxista de que o que prevalece é a minha vontade, eu sou o que vale aquilo que eu quero, eu vivo o que eu quero, ele matou o princípio bíblico. Vocês estão entendendo? E aquilo veio entrando de pouquinho em pouquinho, em gotículas bem pequenininha, em cortes reais. E de cortes reais veio entrando em área acadêmica, e de área acadêmica veio entrando em princípios, e princípios veio entrando dentro da família, e das famílias veio entrando no meio dos nossos filhos, e hoje nós temos uma geração totalmente corrompida por conta disso tudo. Deu para vocês fazerem a ligação comigo, onde é que Satanás queria chegar lá atrás? Por que eu tive que começar a estar falando disso lá de trás até aqui agora? Porque hoje nós vivemos uma geração totalmente corrompida. Quando eu chego para uma pessoa e falo sobre regras de etiqueta, eu nem uso mais essa palavra. Sabe quando eu vou falar para isso para pessoas mais novas, como é que eu chamo? Identidade comportamental. Você tem que ter uma identidade comportamental. Porque se eu falar regra, eu sou o que sou. Eu posso entender isso dentro de uma faculdade federal. Eu não posso entender isso dentro de mulheres que se dizem cristãs, que a primeira coisa que elas aprendem quando se converte é que o eu não existe mais, o eu está morto com Cristo. A quem me segue no Instagram viu que esses dias eu até fiz um post falando sobre a teoria da Barbie, né? Seja tudo o que você quiser. E quem me segue há mais tempo, e que já a Carminha estava lembrando disso, né? Eu falo isso desde que minha filha nasceu, então não tem nada a ver com filme. Mas desde que a minha filha nasceu, e ela brincava com a Barbie, não tem nada contra não, eu brinquei de Barbie também. Na verdade, brinquei de Suzy, né? Porque naquela época a Barbie era muito cara. Mas, quando a gente vê ali aquele seja tudo o que você quiser, a ideologia primária é: você pode ser veterinária, você pode ser isso, você pode ser aquilo, mas a verdade por trás daquilo ali é: você vai ser o que seu coração mandar.
E como cristã, eu não sou o que meu coração manda. Eu tenho capacidade para ser? Tenho. Mas, em primeiro lugar, eu vou colocar a minha capacidade, a minha vontade rendida aos pés do meu Senhor. E eu vou ser o que Ele quiser. Então, toda vez que a Mariana estava vendo um filme da Barbie, e aí aparecia a propaganda e no final, seja tudo que você quiser. Gente, eu poderia estar no banheiro, eu poderia estar no quarto, eu dava um grito de onde fosse. Aqui dentro da casa, não. Você não é tudo que você quiser. Ela nem entendia o que eu estava falando, mas o mundo espiritual entendia. Porque a minha filha pode ser bancária, ela pode ser veterinária, ela pode ser o que ela quiser, se a vontade dela estiver debaixo da vontade do meu Deus. Vocês estão entendendo? Então, olha só, a gente está tendo que explicar todo esse contexto para vocês, para poder trazer aonde é que Satanás está colocando a nossa sociedade hoje. Existe hoje o desejo no ser humano da sua vontade, o seu ego, o seu coração ser satisfeito 24 horas. Então, a minha opinião, ela tem que ser a última. O meu prazer tem que estar acima de tudo. E isso é ligado até a uma religião satânica, que veio introduzindo junto com o marxismo. Isso faz parte de um conceito satânico que veio junto com o marxismo, entrando no meio da nossa sociedade. Gente, quando eu falo princípio satânico, não é porque só ele é contra a palavra de Deus, não. É realmente uma religião satânica com adoradores, com a sua Bíblia. E uma das regras que eles têm lá é exatamente isso. Qual é o pecado para essa religião? Não satisfazer o seu desejo por completo. O desejo do ser humano tem que ser satisfeito por completo. A vontade do ser humano tem que ser satisfeita por completo. E nós sabemos que isso quebra os princípios do Senhor. E Camila, o que isso tem a ver com a etiqueta? Tudo. Porque quando eu vivo querendo satisfazer somente aquilo que me dá prazer, aquilo que me enche, aquilo que é minha vontade, eu desrespeito o próximo. Quando eu paro, pego um carrinho no estacionamento, encho o meu carro, empurro ele para a vaga do lado e saio bonitinha com o meu carro e não pego o carrinho, ponho ele num canto onde não atrapalha ninguém. Porque, infelizmente, quando eu morava nos Estados Unidos, a cada X vagas, você tem um lugar que você vai lá e deposita o carrinho. Aqui no Brasil, infelizmente, nem os mercados nos dão isso, porque eles não colocam espaço para a gente pôr o carrinho. Mas você sabe que existe alguns lugares ali que você vai pôr que não vai atrapalhar a vaga do irmão, da pessoa que está ali do lado, né? Então, pega o seu carrinho e vai pôr ele em outro lugar. Que regra da etiqueta? Não, filha. Princípios de educação. A minha vida não tem que atrapalhar a do outro. Vocês estão entendendo? Então, olha só, eu poderia pegar aqui as regras da etiqueta, por isso que eu não falo uma regra da etiqueta, é identidade comportamental, porque isso precisa estar implantado dentro do seu dia a dia, isso precisa fazer parte das suas características de vida. Eu poderia falar que a regra de etiqueta, como a gente ensina para as crianças, tudo que pedir, falar por favor, obrigado, de nada, com licença. Regras de etiqueta? Não, isso tem que fazer parte da sua identidade comportamental. Isso tem que estar dentro de você. Não é questão de regras de etiqueta, eu não faço porque alguém mandou. Eu faço porque eu preciso ser respeitosa com o próximo. Então, esse é o princípio principal das regras da etiqueta, que infelizmente, por conta de toda essa questão que eu falei para vocês, ela chegou até a nossa cultura, até o Brasil, com essa visão de que o meu comportamento vai ser polido pelas regras da etiqueta, por isso que eu vou pôr o garfo do lado tal, a faca do lado tal, eu não ponho o cotovelo na mesa, porque eu estou seguindo as regras da etiqueta, e no Brasil ela é desenvolvida através da regra da etiqueta francesa, esse é o nosso DNA da etiqueta, é francês, porque veio através de Dom João para Portugal, de Portugal até nós, entendeu? Então eu não ponho o cotovelo na mesa porque eu estou seguindo as regras da etiqueta francesa. Não, filha, você não põe o cotovelo na mesa e não abre as asas na mesa, porque você tem direito a um tamanho naquela mesa. Quando a pessoa que desenhou aquela mesa, ela imaginou que 6 pessoas iriam sentar ali, ela determinou de 40 a 50 centímetros quadrados para cada um. Então, você só tem direito daquilo ali. Quando você senta na mesa e abre o seu bração, você ultrapassa o espaço da pessoa do lado. Como não é sobre minha vida, é sobre o meu respeito com o próximo, então eu vou fechar um pouquinho. Vocês estão entendendo por que o braço fica fechado? É por respeito ao próximo. É por carinho ao próximo. Ah, que frescura esse negócio de não poder pôr o braço em cima da mesa.
tem que seguir regras da etiqueta da França. Não, você não tem que seguir a etiqueta da França. Como eu falei, até tem bronca dela, porque ensinou a gente muita coisa sem motivo. Mas aquilo que faz parte do meu cuidado ao próximo, eu tenho que entender, tem um porquê. Eu brinco com as minhas alunas que a primeira coisa que nós temos que aprender num curso de etiqueta é parar e falar assim, por que isso? Faz sentido? Se faz sentido, gente, é porque não é regras. Precisa fazer parte da minha identidade comportamental. As pessoas têm que ver aquilo ali como fluência na minha vida. Agora, se não faz sentido, aí eu descarto. Quem estava aqui na última aula lembra que eu falei sobre a utilização do garfo, que a regra da etiqueta francesa ensina que você tem que pegar o garfo e comer com ele com o côncavo para baixo, né? O garfo tem um côncavo assim, não é? O certo a gente faz assim na comida, não é? Com o côncavo aqui para baixo. A etiqueta ensina que a francesa, que você tem que virar ele para cima e pôr a comida aqui em cima, ainda por cima na mão esquerda. Então você vira o garfo na mão esquerda. Quem já viu isso numa aula de etiqueta? Eu estou falando mentira? Quem já estudou etiqueta francesa é assim que ensina. Você pega o garfo na mão esquerda, põe ele com o côncavo para cima, e aí você vai pôr na comida aqui em cima e leva para a boca assim. Tá? E isso que a regra ensina. Sabe por quê? Porque naquela época poucas famílias tinham talheres à mesa. E as famílias que tinham eram porque eram famílias do reinado, famílias da alta sociedade, famílias que faziam da corte. E elas eram obrigadas, em cada talher, ter ali o holograma da família real. Então, toda vez que ela colocava a comida na boca, ela estava fazendo o quê? Prestando cortes ao rei. Vocês estão entendendo? Aí eu vou para a aula da etiqueta aqui da professora com lencinho no pescoço, que as professoras de etiqueta, né, aqueles lencinhos de seda no pescoço, aí vem a Camila de calça jeans rasgada, tênis, tudo, né? A professora, não, tem que pegar o garfo e colocar ele de cabeça para baixo. E ninguém nunca parou para perguntar, mas por que isso que eu vou colocar farinha, feijão, arroz, cuscuz, com o garfo de cabeça para baixo? Onde está? Tem um motivo lógico do formato do garfo? Quem construiu o garfo, era essa a questão? Ele queria pôr aqui, a gente entendeu que era assim? Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, eu fui corrigir meu pai, falei, pai, não é assim, você tem que virar o garfo de cabeça para baixo. Aí ele, não, então tá, quando eu for cavar um buraco, eu vou pegar a enxada e vou enfiar ela também de cabeça para baixo, vou levantar a terra assim. Aí que a minha cabeça, opa! É o mesmo sentido, do mesmo jeito que criaram a enxada com a curvatura ali para você poder encher, é o mesmo sentido do garfo, da colher, por que eu tenho que comer ele assim? Então tinha um motivo político que não se encaixa mais na minha vida hoje. Então não tem por que eu fazer, eu preciso ter inteligência. Eu brinco com minhas alunas que são cristãs, que eu falo assim, a Bíblia nos ensina a gente fazer exegese bíblica, pegar aquilo ali e entender o motivo bíblico, o original. Faça uma exegese da etiqueta. Vá atrás daquela regra, faz sentido? Então eu faço, não faz sentido, não se encaixa mais comigo. Por que o garfo na mão esquerda? Porque era visto como uma pessoa deseducada, uma pessoa doente, que tinha doença mental, o canhoto. E isso só foi cair no Brasil no ano de 86, porque as escolas até 86 ensinavam as crianças a cura do canhoto. Porque era doença você ser canhoto. Então, o rei não queria na mesa dele pessoas doentes. Então, ele colocava o garfo na mão esquerda para poder identificar que aquela pessoa era doente. E aí, tinha que sair da mesa do rei. Então, faz sentido eu ainda ficar me prendendo, comendo ali sem ter nenhuma destreza. Se é uma ferramenta para facilitar o meu bom convívio à mesa, e eu sou destra, eu preciso pegar aquela ferramenta com a mão que eu tenho ordem. E usar ela corretamente para trazer a quantidade de comida certa para minha boca. Aonde entra a regra da etiqueta da forma correta? Então, eu vou pegar o garfo com o copo para cima, vou pôr a quantidade correta, não vou encher aquele garfo gigantescamente. Eu não vou pegar o garfo igual eu pego, né? Pegar um negócio assim, né? E jogo ali de qualquer jeito. Então, a etiqueta vai ensina como é que você pega de uma forma correta o garfo, né? Depois vocês vão ver aqui. Pega o garfo de uma forma delicada, põe a comida numa quantidade certa na boca, leva para a boca, mastiga direito. É frescura ter que mastigar um monte de vezes? Não, vai conversar. Esses dias o gastro estava chamando a atenção da minha filha, ele falou, deixa eu te falar uma coisa, você tem um estômago, você não tem liquidificador.
Se você tivesse um liquidificador na barriga, você pode jogar comida inteira para dentro do seu corpo. Mas o que está acontecendo é que você está sobrecarregando o seu corpo, aí vem um monte de má digestão aí, porque você não mastiga direito. Porque você não tem liquidificador, aquele negócio que tem nas casas americanas, dentro do ralo, né? Não existe aquilo ali dentro da sua barriga, então mastiga comida. Não é frescura. Estão entendendo? Então, tudo, eu não tenho como hoje, aqui nesse tempo, passar para vocês todas as regras, né? O meu curso básico de etiqueta são 42 horas, para a gente começar a entrar um pouquinho. Então, eu não tenho como tratar isso tudo aqui com vocês, mas eu quero deixar essa semente no coração de vocês. Lá na Bíblia, em 1 Pedro, eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir, em 1 Pedro 2,12 fala assim: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falem mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o mal, os observem e as vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia em que receberem as suas revelações. Seja exemplar no quê? No seu comportamento. Eu presto assessoria para 3 embaixadas em Brasília. E é muito engraçado ver a preocupação que aqueles que representam aquela embaixada, eles têm de manter a sua cultura do seu país, mesmo estando aqui dentro do Brasil. A gente vê, tem uma que ela tem uma característica muito forte na identidade do seu país, no comportamento, não tem nada a ver com a gente, mas eles são extremamente rígidos em manter, porque eles falam, nós somos representantes do país tal aqui dentro do Brasil. Enquanto eu estou aqui dentro, a minha casa e o lugar onde eu trabalho é colocado como solo do meu país. Então, o meu comportamento tem que representar o meu país. Você é embaixadora de Cristo nessa terra. As suas atitudes precisam representar o seu rei. Então, quando você é uma pessoa que é crente Gabriela, eu nasci assim mesmo. Na minha casa era assim, a gente andava desse jeito mesmo, falava desse jeito mesmo. Eu sou carioca, né? Carioca, igual você diz. É desbocado no jeito de falar. Porque a gente fala mesmo. Né? Não, filha. Crente Gabriela é totalmente ao contrário. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Não. A Bíblia fala que quando eu me converto, quando eu tenho Cristo no meu coração, eu me torno embaixador de Cristo nessa terra. E o que acontece? Eis que tudo se fez novo. Então eu não nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Eu tenho que ter um espírito ensinável, aberto a olhar cada atitude minha. Eu acho muito engraçado quando as pessoas viram falar assim, a Camila é tão calma, tão mansa. A Camila é uma sanguínea com sangue nos olhos, que já na escola levou suspensão porque arrancou o dente de um garoto brigando na escola. Mas quem olha a Camila falando, acha que a Camila é mansinha, né? Devia até pensar que eu sou melancólica igual a Carminha. Não, gente, eu sou sangue nos olhos, sangue nos olhos. Só que o Espírito de Deus precisa trabalhar em mim e eu preciso ser ensinável. Fruto do Espírito, quando a vontade da Camila é abrir o bocão, levantar essa sobrancelha, que a minha filha fala que é sobrancelha de bruxa, levantar essa sobrancelha e soltar meia dúzia de grosseria para cima daquela situação, aí eu preciso falar, eu sou ensinável, o Espírito de Deus se move em mim e dentro de mim tem que ter o fruto do Espírito. Então não é questão de etiqueta, não é questão de regras. As regras da etiqueta, aquilo que a etiqueta poderia me ensinar não iria fazer de nada. Eu falo que as regras da etiqueta numa pessoa soberba que só quer usar a etiqueta como enfeite para se destacar entre um e outro, não passa de um nariz de brilhante, um brinco de brilhante no nariz de um porco. Eu não quero isso. Eu prefiro ser um latão. Um brinco de latão, mas ter ali em mim um comportamento, uma identidade que as pessoas olhem. E as minhas atitudes representam o meu rei, representam o meu salvador. Amém? Então é sobre isso que a etiqueta fala lá no capítulo 23 do livro. Quem já leu o capítulo 23, as formandas?
Vocês leram o capítulo 23, ela ensina ali em cada momento como você pode agir de forma educada com a sua vizinha, como você pode agir de forma educada respondendo um e-mail, agradecendo aos favores que acontecem para você, aquilo que as pessoas fazem. Esses dias eu parei o carro para minha filha atravessar a rua na faixa de pedestre, na fila de frente para a escola dela. Ela passou pelo meu carro, o carro do outro lado que estava vindo de lá parou para ela atravessar. Aí ela passou e nem olhou para o carro do outro lado. Na mesma hora eu liguei para ela, falei, vem cá, por que você passou por esse carro aí que parou para você passar e não agradeceu? Ai, mãe, eu nem vi. Falei, então você agradeça quando um carro parar. Você já viu que o homem tem raiva de fazer favor para a mulher no trânsito? Sabe por quê? Porque a gente não agradece. O cara para você passar, você passa com o seu carro como se fosse não fez mais do que sua obrigação. Filha, agradece. Se alguém te deu a vez no trânsito, agradece. Se alguém te ajudou de alguma forma no trânsito, agradece. Nem todo homem está te fazendo favor porque acha você bonitona, não. Às vezes é só simpatia, ele nem olhou para tua cara linda. Ele só quer ser simpático. Tem mulher que tem medo de ser grata ao homem com medo de, né, tô dando bola. Não, você não está dando bola, você está sendo educada. Então, outra questão não é, né? Isso aqui é eu que tenho que fazer por mim mesmo, porque comigo foi assim, eu tive que aprender a fazer tudo por mim mesmo. Aprenda a ser servida. Deixe os outros fazer as coisas para você com cordialidade. Seja cordial com o próximo também. Aprenda a servir. Aprenda a fazer as coisas meia. Sentei ali, a irmãzinha tinha trago 2 ponchos, um para ela e um para a companhia. Não sei se é mãe, né? Trouxe, e aí ficou no meu lugar. Aí a mãe achou que era para mim, que era meu, né? Aí eu falei, não, esse é para vocês duas. Ela falou, não, eu vou lá buscar para você, fica com esse, eu pego o outro para mim. Ela não tinha obrigação nenhuma de pegar, mas ela soube ser cordial. Então é isso, olha para os outros, vê a necessidade que os outros podem ter, como eu posso ser útil para essa pessoa, independente, ela nunca me viu, né? Você nunca me viu, nem sabe quem eu sou. Sentou essa gordinha aqui do lado, ela foi pegar poncho para a gordinha, nem sabia quem era, né? Então, ser cordial não depende se você conhece, faz parte do seu trabalho. Ajudar uma pessoa que às vezes está com uma dificuldade de pegar alguma coisa num caixa, prestar atenção como eu posso ser útil. Isso é ter uma identidade comportamental. Não segundo as regras francesas, mas uma identidade comportamental, qual você representa aquilo que o seu mestre te mandou aqui na Terra. Amar o próximo como a si mesmo. Joia? Vamos para a parte prática, então, que eu sei que é isso que vocês querem. Eu falo, mas eu sei que a cabeça delas está lá. Vamos falar da mesa logo? Vamos falar da mesa logo? Eu sei que, no fundo, é isso que elas querem. Pode deixar aqui, aí eu vou pondo aqui em cima. Vocês me ouvem bem sem o microfone? Que aí fica mais fácil para eu poder... Não sei. Se você quer usar como se fosse jogo americano. E aqui um sofá, ou Tá, joia, eu vou fazendo a ordem certinha. Dentro tem uns talheres, aqueles que você gosta. Uhum. Ótimo. E eles são lindos mesmo. Outras taças também tem esse copo. Excelente. Bom, meninas, olha só, nós vamos começar aqui, fazer uma montagem básica para vocês terem uma ideia. Vamos começar da mesa, de baixo para cima, e aí vocês vão me acompanhando direitinho, tá bom? A gente vai tirar aqui os arranjos, porque aí dá para todo mundo ver bem. Deixa eu tirar minhas coisas aqui também. Ó, vamos lá. Primeira coisa, mesa. A gente precisa lembrar, a mesa aqui, por exemplo, é uma mesa de 4 lugares, né? Então, essa mesa, ela tem que caber a quantidade de pessoas de forma confortável. Uma mesa de 4 lugares como essa, eu poderia colocar 6? Dependendo dos utensílios que eu vou estar utilizando, até dá para colocar 2 pessoas sentadas aqui, 2 aqui, 2 na ponta. Mas se eu for começar a utilizar suplá muito largo e tudo, aí começa a ficar apertado. Aí eu preciso pensar em outro serviço. De vez eu fazer a mesa posta normal, eu vou usar a mesa como um aparador, como um buffet, faço um serviço americano, qual as pessoas vão usar a mesa para pegar comida e tudo, e vão sentar no sofá, vão sentar numa cadeira e não vão servir a mesa de apoio, certo? Então, quando eu vou ter um grupo maior do que aquilo que a minha mesa comporta,
eu vou para o serviço americano. O serviço americano, ele é muito prático de você montar. Então, vamos supor, eu tenho uma mesa e as pessoas vão estar se servindo pelaquele lado ali de onde vocês estão. Então, eu vou começar da ponta, aqui eu vou colocar o prato, tá? Em primeiro lugar, o prato. Depois eu vou colocar as entradas, geralmente os pratos frios, as saladas, certo? Depois eu vou colocar os pratos intermediários, arroz, a batata, o feijão, tá bom? Então, eu coloco os pratos intermediários. Por último, aqui na ponta, o prato principal, a carne, tá certo? O seu prato principal. Aqui nessa ponta, os talheres, depois os talheres. E, se for possível, a bebida você deixa em outro lugar. Por quê? Porque enquanto um grupo estiver aqui no serviço da comida, eles se dividem e um grupo vai pegar a bebida. Tá entendendo? Se não for possível, aí você pode pôr a bebida e os copos aqui nesse canto. Não sei se você já for em restaurante que não dá bandeja, aí eles põem os pratos, os talheres, aí você vem com tudo equilibrando ali na mão, né? Então, você deixando tudo na ordem certinha, o prato tá aqui, as comidas na ordem certa que a pessoa vai montar, e lá na ponta, os talheres e a bebida, a pessoa já vai para a mesa. Então, facilita. Prático, não é? Agora, vamos lá. Se eu tenho aqui a mesa e vai todo mundo ficar sentado, a primeira coisa que eu preciso pensar é na forração. Posso pôr o prato direto na mesa? Pode. É aquilo que a gente chama de tampo nu. Portanto, que a mesa esteja limpa, não tem problema nenhum. Você pode utilizar sem nenhuma forração, tá? Ah, não, mas eu quero usar o suplá, que é essa peça aqui, que só pode ser utilizada na mesa. O suplá eu não posso usar ele como bandeja para pegar e sentar no sofá. Entendeu? O suplá é para ser usado somente na mesa. Agora, vocês já viram aquele de MDF? Que é uma madeirinha assim que você põe uma capinha? Aquilo não é suplá. Aquilo é uma base de MDF. Então, aquele lá você pode utilizar como uma bandeja para você sentar e as pessoas comerem no sofá. E é muito legal. Entendeu? Agora, esse daqui foi criado para usar na mesa. E ele só pode servir na mesa. E você não pode comer nele. Ele só veio como apoio para o prato. Tá bom? Aí, a gente às vezes corre o risco de chegar numa festa e ver um suplá de porcelana na mesa. Aí a gente fica, é prato ou é suplá? Não, já aconteceu com você? O que eu faço agora? É prato? Será que eu posso pôr a comida aqui? Bate o olho no buffet. Se você bater o olho no buffet e viu o prato lá no buffet, é isso aqui é suplá. Entendeu? Porque é melhor você vir com aquele prato de lá, colocar aqui em cima e você vir, era do mesmo tamanho, os dois são prato, do que você comendo um suplá e depois você vê todo mundo vindo com um prato e colocando em você ali comendo um suplá. Entendeu? Então, tem essa jogadinha, bate o olho no buffet, entendeu? Bom, então eu quero colocar o meu suplá direto na mesa, pode? Pode. Eu posso pôr o suplá na toalha? Pode. Pode pôr o suplá no jogo americano, no serviço americano? Pode. Posso pôr o suplá em cima da base de MDF? Não pode. Porque eles são do mesmo tamanho, vai ficar ali um encaixado no outro, você nem vai ver. Posso pôr o jogo americano de tecido em cima da toalha? Se não for causar uma confusão na sua mesa e atrapalhar o serviço, você pode fazer porque a mesa é sua, você quer deixar mais bonitinha, às vezes está com uma toalha branca assim, aí eu quero colocar um jogo americano de crochê ali em cima para destacar. É uma coisa que, pela regra da etiqueta, não pode, porque a etiqueta ensina assim, tudo tem que ter uma função. Para que eu vou ter uma toalha e um jogo americano, sendo que os dois têm uma função, a mesma função? Então, pela etiqueta é excesso. Mas se você quer fazer na sua mesa e aquilo não vai atrapalhar o serviço, nem o seu e nem da outra pessoa, e você quer fazer porque você acha bonitinho, ok. Então, eu costumo falar assim para as meninas, quando você quer montar uma mesa, tá? Vamos lá, pela etiqueta, esse laço na xícara não é permitido. Mas é lindo, não é? Qual é o problema? Porque a etiqueta ensina que os lenços, os panos, não podem ser muito manuseados pela nossa mão. Só que isso é tão controverso que na própria França eles tinham competição de dobradura.
Entendeu? Então, eu estou falando isso porque às vezes você vê uma professora metendo pau numa situação, não pode, não pode, não pode. Mas às vezes aquilo ali não vai atrapalhar em nada. Vocês vão tirar aquele lencinho ali delicadamente, vão usar ele e não vai estragar em nada. Então, a gente tem que ter esse senso. É claro, se eu vou trabalhar numa mesa formal, onde eu vou receber um diplomata, alguém assim, eu vou cumprir tudo bem bonitinho. Mas na minha casa, não está atrapalhando. Aqui no momento, olha, não está atrapalhando em nada, por que não fazer, certo? Então, eu acho que daí é que abre as flexibilidades que a gente pode andar um pouco mais, tá? Mas é sempre bom a gente lembrar daquilo que realmente não pode, porque na hora do momento formal, a gente não paga o mico, né? Vamos lá. Aqui a gente tem o jogo americano. Assustou, neném? Aqui a gente tem o jogo americano como uma forração. A gente vem com o suplá. Por cima do suplá, eu sempre vou utilizar o prato raso, tá? Sempre o prato raso. Eu nunca posso vir no suplá e colocar o prato fundo. Gente, olha esse prato fundo. Eu nunca vou... ele vem com cada uma, eu fico doida com as louças. A gente nunca pode vir com um prato fundo e colocar ele direto. Porque olha só a regra, o prato fundo, ele sempre vem à mesa com um prato raso. Mesmo que eu não vá utilizar o suplá, eu sempre tenho que ter um prato raso por baixo do prato fundo. Ai, Camila, mas eu estou fazendo só uma sopinha de macarrão para meus filhos. Prato raso embaixo. Sabe por quê, gente? Pela segurança, não é frescura. Não é para ficar mais bonito, vai ter que lavar tudo isso no final. Não, calma, é por segurança. O que acontece? O prato fundo é porque eu já leio a mente de vocês. O prato fundo, gente, ele tem aqui no meio uma porção maior de porcelana. Alguns dá até para você sentir quando você passa a mão. Ou porcelana ou cerâmica. Sabe por quê? Porque ele vai aglomerando ali o calor para poder manter a comida que está aqui dentro quente por mais tempo. Então, o calor que concentra no miolo de um prato fundo é muito mais forte do que o do prato raso. Então, você pode estragar a sua mesa, você pode causar um acidente. Então, você vê que até alguns aparelhos de jantar, você vê que um completa o outro. Olha um prato fundo sozinho na mesa. Olha o prato fundo por cima de um prato raso. É que nós aqui no Brasil criamos o hábito até de comprar eles separados, mas não, eles sempre vêm juntos. O prato fundo ele foi criado para sempre ter o raso como apoio. Ele não pode vir sozinho para a mesa nunca. Tá certo? Então, aqui voltando para o suplá. Por conta desse motivo, é que toda vez que eu vou servir o prato fundo, eu tenho que ter o raso em cima do suplá. E na hora da sobremesa, eu posso tirar então os dois e colocar aqui um prato de sobremesa? Não, porque o suplá ele foi criado para poder cuidar da mesa com calor. Então, na hora da sobremesa, eu retiro o prato raso, o prato da sopa e retiro o suplá também e trago o prato de sobremesa sozinho. Eu não ponho o prato de sobremesa em cima do suplá. Eu tiro tudo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho o suplá, eu tenho o prato raso. O que eu sirvo no prato raso? Todas as proteínas, comidas que precisam de espaço para corte e comida que não tem problema se ela esfriar rapidamente. Agora, se eu vou servir qualquer comida que mudou a temperatura, ela vai mudar a textura e o sabor, eu vou servir no prato fundo. Então, o prato fundo não é nesse formato só para eu servir o caldo e ele não cair. Ele tem esse formato porque ele vai preservar o calor aqui dentro e com isso a comida vai manter a sua forma original por mais tempo. Com isso nós temos todas as massas. Panqueca, a lasanha, um rondelli, um macarrão qualquer, prato fundo. Risoto, prato fundo. Aquele soufflé que você faz de legumes, prato fundo. Se mudou a temperatura, ele vai mudar a textura, ele vai mudar o sabor, é prato fundo. Tá certo? Então, aqui nós temos a montagem básica, né, de pratos. Chego naquela mesa, tem 4 pratos, um em cima do outro, fica calma. Respira. Você vai comer de cima para baixo. O primeiro a ser servido é no primeiro prato que está aqui. Se é a sopa, então a pessoa vai servir a sopa, depois o garçom ou a dona de casa vai retirar
E aí o segundo que está ali, se é um prato mais pequenininho, né? Ali vai ser servido a salada, vai ser servido uma segunda entrada. Acabou aquilo ali, ele vai retirar. Aí tem um prato intermediário. Aí você pega que às vezes eles servem ali um arroz com alguma coisa e tal. É um prato intermediário, aí ele vai comer, retirou, vem o prato principal. Isso chama na etiqueta da hierarquia de pratos. Até 4 é permitido. Se tiver mais, porque às vezes em um serviço é até 7. Aí vem aquelas porçãozinhas, tudo desse tamanhozinho assim. Vem até 7, o garçom vai retirar todos eles e o resto vem empratado da cozinha. Tá certo? Mas fiquem tranquilas, sentou numa mesa, tem um monte de prato, lembra que vai começar de cima para baixo. Não precisa ficar preocupado. E agora, eu tiro, eu ponho aonde? Não, deixa ele aqui e começa a comer sempre nesse primeiro prato. Tá bom? Aí vocês vão até observar. Suponhamos que você chegue numa mesa e tenha 2 pratos assim, aí você fala, opa, tem 2 situações que podem acontecer aqui. Ou vai ter uma entrada quente aqui, e depois vem algum prato para ser comido aqui, ou toda a refeição vai ser servida somente nesse prato. É um risoto, uma lasanha, vai ser servido tudo aqui, isso aqui é só o apoio. Entendeu? Agora, suponhamos que você está na sua casa, você fez essa composição e você vai servir só uma lasanha. Isso já aconteceu na minha casa. Só que a pessoa que sentou na minha mesa não conhece isso. Aí ela foi, o que ela fez? Ela tirou o prato fundo e colocou a lasanha aqui, deixou o prato fundo ali. O que eu, como dona de casa, fiz? Tirei o meu, recolhi todos, comi igual ela e levei o resto para a cozinha. Porque nesse momento o que vale é a minha visita se sentir confortável e não ficar constrangida porque ela fez coisa errada na minha mesa. Vocês estão entendendo? Então, quando eu percebi que ela fez isso, eu fiz o mesmo que ela. Eu tirei o meu, recolhi todos disfarçadamente, levei para lá. Ela nem se tocou. Ela deve ter pensado, essa Camila é fresca, né? Colocou prato a mais na mesa só para poder ficar bonitinho. Mas, pelo menos, eu não deixei ela desconfortável. Porque se ela olha e vê que eu tô comendo ali, ela ia ficar sem graça o resto da refeição inteira. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aí, pode falar. Sempre, exatamente. Aí, olha só como é interessante isso que a Raine falou. Então, eu vou pular e vou pegar já essa parte aqui do serviço que ela colocou. Olha o que acontece. Nós aprendemos dentro da nossa casa que quem serve primeiro é a visita. Só que eu nem vou entrar na questão disso, mas isso é algo que os escravos ouviram dos donos das grandes casas que eles trabalhavam. Os donos das grandes casas, eles vinham, colocavam o seu prato primeiro, virava para o escravo e falava o quê? Serve primeiro as visitas? Só que ele já tinha colocado dele. Quando o escravo foi para a casa dele, que foi ensinar os bons hábitos para os filhos, como é que ele ensinou? Serve primeiro as visitas? Aí, isso foi serve primeira visita, chegou na nossa mãe. Quando a gente sentou na mesa, que a gente foi pôr a mão na mesa, o que a mãe falou? Tira a mão daí, primeiras visitas. E a gente foi levando isso para fora. Só que realmente, quando eu sento numa mesa, como convidada, eu não vou mexer na mesa. Eu vou esperar a dona da casa, porque ela vai me mostrar como eu coloco aquela comida. Ela vai me dar um sinal, se eu for uma convidada esperta, da quantidade de comida que eu posso pôr. Porque, como uma boa convidada, eu não vou colocar quantidade a mais do que a dona da casa para ela não me chamar de gulosa. Também não vou dar daquela fresquinha que vive de dieta, chega na casa dos outros se matam o dia inteiro para cozinhar. Eu vou comer só um pouquinho porque eu tô de dieta. E desrespeita a irmãzinha que às vezes gastou o dinheiro que não podia, o tempo que não tinha, um trabalho danado para a bonita falar que tá de dieta, então não aceite o convite se você tá de dieta. Entendeu? Mas se você vai na casa de alguém, você tem que comer. Agora, também não vai... Mas é verdade, né? Não, fica tranquila que eu vou levar minha comida. Fala sério. Fala sério. Eu tenho uma pessoa na minha família que a gente faz, ela vai para os eventos, ela tem a marmitinha dela, ela abre lá. Não, gente. Aí eu estou fazendo uma falta de consideração com aquela irmã ali que muitas das vezes está fazendo o que não pode para te receber. E daqui eu quero trazer outro princípio que muitas das vezes a gente ensina para os nossos filhos, carrega para a nossa vida. Lembra que nós falamos que o princípio de tudo na etiqueta é matar aquilo que é meu,
para poder servir o próximo em amor? Aí a irmãzinha se mata de fazer uma comida maravilhosa, aí o seu filho bonitinho senta na mesa, aí você vira para a dona da casa e fala assim, ai, me desculpa, ele não come isso, posso fazer um ovinho? É um ovinho! Ah, faz favor. Ensine o seu filho a engolir uma refeição que ele não gosta uma única vez. Ele não vai comer isso na sua casa 24 horas. Mas ensine o seu filho, filho, você está na casa da tia? Come aquilo que ela fez uma única vez, sabe por quê? Porque é um sacrifício que você vai fazer por eles, pela sua tia, mas é um sacrifício de gratidão. Sabe qual é o princípio que você está ensinando para o seu filho atrás disso? Não é só comer o que ele não gosta, é ele entender que o mundo tem regras, tem limites, que ele não vai fazer tudo que é só para satisfazer a vontade dele, que ele muitas das vezes na vida vai ter que enfrentar situações que não é agradável, mas ele tem que enfrentar. Pode? Ah, vale, né, tia? Vale sim. A gente deveria ensinar, porque tudo aquilo que é nos oferecido, entendeu? É diferente, vamos supor, eu estou numa grande festa, um casamento, veio os pratos tudo feito da cozinha, aí a gente está falando de um evento de manada, né? Veio aqueles pratos tudo feito da cozinha, vem uma coisa ali que você não gosta, você come e deixa aquilo no cantinho. Não precisa comentar, fazer cara feia nem nada. Eu, por mim, mesmo assim eu como, porque aquela noiva gastou muito, deixou de fazer muita coisa por causa daquela comida. Mas a etiqueta ainda fala, é um evento de manada, muita gente não tem como fazer tudo que cada um gosta. Entendeu? Então, se você vai na casa de uma pessoa, você só tem direito de comunicar o que você não gosta de comer por duas situações, se você é intolerante ou alérgico. E cuidado que esses dias a gente recebeu uma ficha de uma escrita lá, né? Ela era intolerante a quê? Não, mas não era questão dela ser intolerante, é porque ela não gostava de comer. Nunca a gente ia servir, então, na verdade, ela queria dizer o gosto dela. Eu agora, na minha igreja local, eu tenho uma ficha que eu mando para todos os convidados que vêm cantar, vêm pregar, para a gente saber o que pode fazer. A pergunta está lá, tem intolerância alimentar ou restrição médica? A resposta que a cantora famosa me deu, que foi cantar na minha igreja esses dias. Eu gosto de churrasco, minha mãe gosta de camarão e salada. Formulário. Eu falei, que bom, eu gosto disso, gosto daquilo, mas eu não vou dar para você aquilo que você gosta, você vai comer o que tem na minha casa. Se você não tem restrição, você come aquilo que é oferecido. Então, não existe esse negócio, eu vou comer, a minha filha não come, eu posso levar uma marmitinha dela? Não vai, então. Se você não pode ensinar seu filho a fazer parte de uma sociedade, viva dentro da sua bolha. Se o seu filho não pode ser grato a uma sociedade, viva você sozinho dentro da sua bolha. Mas não seja você ingrato com o sacrifício que os outros estão fazendo com você. Certo? Então, aquilo que a Raine falou, sentou na mesa, eu vou esperar, a dona da casa colocou a comida, eu entendi a quantidade, eu entendi como põe, aí eu vou pôr o meu prato. A dona da casa, ela põe o prato dela, mas ela não come primeiro, ela vai esperar todo mundo se servir. Porque ela também precisa observar se todo mundo foi bem servido. Quando todo mundo se servir, aí ela começa a comer, todo mundo começa a comer junto. Tudo tem um porquê, tá entendendo? Agora, é claro, tem um monte de gente na minha casa, eu vou esperar todo mundo se servir, aí a dona da casa comunica, gente, olha, ali está o aparador com a comida, a dona da casa vai e põe o prato dela para mostrar. Por isso que as noivas no evento e tudo são as primeiras, porque ela está abrindo o serviço. Foi, colocou a comida, mostrou, todo mundo vai e põe. Gente, pode ir comendo, não precisa esperar, porque é claro, se todo mundo for esperar um monte de gente, a comida vai esfriar e tudo mais, não vai dar certo, né? Aí vamos para os talheres aqui. Nós temos uma colocação, gente, eu amo esses talheres da Raine. Nós temos uma regrinha na etiqueta, na forma de colocar, que a gente chama de formato internacional, porque é um modelo que se coloca que em qualquer parte do mundo, ela vai estar daquele jeito, não traz confusão. Então, na hora de colocar a mesa, a gente põe todo mundo igual, porque não fica assim, a minha cultura é de um jeito, a cultura do outro é do outro jeito, e aí vira uma confusão. Então, na hora de montar a mesa, é sempre igual. Na hora em que eu vou utilizar, aí eu vou ver como é que eu consigo fazer melhor, porque aí se trata só de mim. Agora, na hora da montagem, a gente põe todo mundo igual, certo?
Tudo que é feminino vai do lado esquerdo, tudo que é masculino vai do lado direito. Isso não é regra de etiqueta, isso é uma dica da tia para as crianças. Não fala que isso é regra de etiqueta, porque em outro idioma nem funciona, tá? É só em português que dá certo. Mas tudo que é masculino vai do lado direito. Tudo que é feminino vai do lado direito. Tudo que é masculino vai do lado esquerdo. A dislexia aí, Raine. Entendeu? Então, tudo que é feminino vai para o direito, tudo que é masculino vai para o esquerdo. O garfo, masculino, então ele vai esquerdo, tá? A faca, feminino, direito. A colher, direito, certo? O garfo de salada, esquerdo. Olha só, esse garfo da Raine aqui, ele tem uma pegadinha nele, eu vou mostrar para vocês. Ele aqui, ó, nos dentes dele, ele tem uma entradinha a mais. Ele serve para ser um garfo de salada ou um garfo de peixe. Porque esse espaçozinho que tem a mais aqui é para você ou fazer a dobradura da folha de alface, da verdura, ou você usar para retirar a espinha do peixe, tá? A posta, não tem aquela posta assim no meio do peixe? Você enfia o dente maior aqui, roda e puxa com facilidade. A pele do salmão, do peixe, enfia aqui no meio e roda assim, ó. Igual uma latinha. E põe no cantinho do seu prato com maior facilidade. Tá bom? Lá na Raine ela vai pôr para todo mundo, para vocês treinarem lá. Tá? Olha que interessante. Aqui, cheguei numa mesa, eu tenho um monte de talheres. De um lado, um monte de talheres do outro, um monte de prato. Vamos lá? Respira. De fora para dentro, de cima para baixo. A colher com o prato fundo, o principal com o principal. Vem em segundo lugar, entendeu? Então, é sempre assim, ó. Tá aqui. De fora para dentro, de cima para baixo. Suponhamos que aqui tivesse um prato de sobremesa para comer com essa salada. Então, a pessoa que comeu a sopa, retirou, comeu com a salada aqui, retirou, comeu com o prato principal. Entendeu? De fora para dentro, de cima para baixo. Beleza? Bom, aqui nós temos a colocação dos talheres principais, tá? E nós temos o talher de sobremesa. O talher de sobremesa sempre vai na parte de cima para não ser confundido, porque aqui é o primeiro tempo da refeição, sobremesa e segundo tempo da refeição. Os cabos dos talheres ficam sempre voltados para a direção que aquele talher estaria. A colher não é do lado direito? Cabo para o lado direito. Se eu tivesse um garfo de sobremesa aqui, o garfo esquerdo, cabo para o lado esquerdo. Tá bom? Entenderam? Então, desse jeito eu organizo. A faca é sempre a primeira a vir aqui embaixo. Então, se essa faca fosse de sobremesa, ela estaria com o cabo voltado para cá, com o corte para dentro, porque todos os cortes de faca sempre ficam voltados para dentro, para proteção, certo? E aí a gente vem para as taças aqui. A primeira taça sempre vai ser a de água. E todas as refeições precisam ter água na mesa. Primeira taça, água, tá? Segunda taça, a gente tem aqui, nesse caso aqui, é um flûté, é para um espumante. Então, pela a parte da etiqueta, hoje a gente já tem pessoas que já colocam o espumante com comida principal. Aí a gente vai ter que ver aquilo que quem entende do vinho vai falar que combina com a carne, né? Aí é uma outra situação. Mas pela etiqueta, o espumante ele só é servido com a sobremesa, então ele vem aqui para trás, tá certo? Ele sempre vai estar atrás aqui, porque ele é para o segundo tempo. E aqui no caso, vamos colocar assim, olha, eu tenho a taça para um vinho tinto, eu tenho um copo para água, eu tenho o flûté para o espumante, tá certo? Ah, não, mas na minha casa a gente não vai usar isso, é um suco e a água, sempre a água em todas as refeições, café da manhã, almoço e janta. Tá? Então, a água, refrigerante, suco, o ponche, tá? Aqui. E sempre a água ali. A água nunca sai da mesa, tá? As visitas vão continuar conversando ali, já acabou a sobremesa, vai vir um cafezinho e o pessoal não sai da mesa. O copo de água sempre tem que estar cheio.
tá certo? É obrigação nossa como anfitriã sempre deixar o copo da convidada cheio de água, porque a gente tem a obrigação de estar servindo sempre as maiores necessidades. Então, banheiro sempre limpo e água sempre no copo, tá certo? Então, aqui nós temos o guardanapo lado esquerdo. Vou usar o guardanapo, eu tiro, ponho o anel do lado esquerdo, vou pegar ele dobrado ao meio, colocar ele no meu colo com as dobras voltadas para mim. Na hora de limpar a boca, eu vou pegar a parte de cima, limpo com a parte de cima, fecho e deixo ele dobrado no meu colo. O guardanapo eu não ponho aberto, porque se eu pôr ele aberto, quando eu limpar a boca, eu sujo a roupa. Entendeu? Então, ele é sempre dobradinho. Faz sentido? Então, é assim que faz. Agora, o que mais faz sentido é a gente lembrar que mulher não vem para a mesa de batom. Quando eu for comer, eu tenho que tirar o batom num guardanapo de papel, ir no banheiro e tirar ali com papel higiênico, porque já pensou um guardanapo de linho desse e um batom vermelho? Não limpa, não há Vanish que limpa. Então, por carinho com as coisas do próximo, eu vou para o banheiro e eu tiro, até porque também não é nada agradável todo mundo ficar vendo o seu monte de beiça de batom nos copos, nos talheres, né? Então, a gente tira antes de beber e lembra, e aí vai até para os homens também, lembra sempre que for pegar no copo para beber, limpa a boca antes e limpa a mão. Senão você olha aquele copo, fica aquele bando de beiço de gordura, assim, aquele monte de mão. Então, limpa sempre a boca antes de vocês beberem, tá? Para não ficar ali com gordura. Aqui nós temos um básico. Quem tiver dúvida, quiser mais conversar sobre isso, pode me chamar no meu Instagram. Estou à disposição de vocês, ou pode pegar meu telefone com a Raine, vai ser um prazer servir a vocês. Mas lembre-se disso, como eu digo sempre, etiqueta nada mais é do que uma ferramenta de fazer aquilo que eu já faço com amor, fazer com excelência para aproximar relacionamentos. Que Deus abençoe vocês, meninas. Tem que passar, né?